Hoje eu quero tratar de um assunto com os irmãos. Eu tenho falado muito de parte histórica, né, do Antigo Testamento, Ezequiel. No outro domingo, na outra terça, falamos sobre Neemias, né, lembrando Deus. Lembra que eu falei quando a gente lembra Deus da nossa fidelidade ao Senhor? E na terça-feira passada eu falei, foi sobre o profeta Eliseu e os 4 leprosos, né? Eu disse que eles eram leprosos, mas não eram covardes, lembram? O profeta que profetizou o absurdo e o Deus que usa os, como é que eu usei a palavra? Os improváveis, esta aí, Deus usa os improváveis, sobre isso que eu falei. Agora, hoje eu quero trazer uma palavra mais devocional. Hoje nós não vamos trabalhar na história do Antigo Testamento, hoje nós vamos para uma vida mais prática. Eu gostaria de dizer para os irmãos, eu quero ler, os irmãos podem permanecer assentados, eu quero ler novamente o capítulo 2 do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 5 somente. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você pode dizer um amém? O que eu quero tratar hoje com os irmãos aqui é de um perigo que a igreja corre, que nós como cristãos corremos, que é um perigo de uma doença espiritual muito perigosa, chamada de esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual. É interessante, meus irmãos, que a igreja, ao longo da história bíblica, ao longo da história da igreja, de 2000 anos de história, ela sempre passou por ameaças. E sempre houveram, tá certo? 3 ameaças, ou sempre existiram 3 ameaças que rondaram a igreja. A primeira ameaça, a perseguição. No Brasil hoje, a gente não tem tanta perseguição, a não ser em alguns locais, alguns focos aí de perseguição, mas não é tão grave como no caso de Cuba, o país que eu trabalho, que é o 37º lugar no ranking de perseguição mundial, mas o Afeganistão está em primeiro lugar, e a Coreia do Norte o 2º lugar, e aí vai, até os 50 países de maior perseguição no mundo. Nós no Brasil não sabemos o que é perseguição, irmãos. A igreja vive em berço esplêndido, entendeu? A igreja vive, é até perigoso isso quando é tão folgado que a gente fica assim, achando que está tudo bem. Quando a perseguição chega, quando a ameaça chega, a igreja vai para a oração, vai para o joelho, e clama aqui, clama ali, clama de lá. E quando clama, o que acontece? O fogo acende. Entendeu como? Entendeu? Assim. Então a igreja, ao longo dos anos, desde os primeiros dias de Atos dos Apóstolos, você vê que os crentes eram presos, né? O Senhor mandava um anjo lá, tirava de dentro da cadeia, como foi o caso de Pedro, foi o caso dos apóstolos, né? Nós temos aquela perseguição que matou o Estevão, o diácono Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Nós temos Herodes perseguindo a igreja em Atos capítulo de número 12, e aí vai. A igreja ao longo dos anos ela vem sendo perseguida. Aqui no Brasil a igreja já passou por perseguição também, mas hoje a nossa situação é muito mais confortável. Mas há países que nesse momento há crentes que tem uma folha da Bíblia, ele está chorando e dizendo: obrigado, Senhor, por essa folha da Bíblia que eu tenho aqui, né? Por essa folha da Bíblia que eu tenho aqui. Você se lembra que o Ed, aquele menino, os meninos que tiveram aqui lá da África, de Moçambique,
quando ele ganhou, ele leu a Bíblia pela primeira vez, ele lia por etapas. Uma prima dele emprestava, ele lia tantos capítulos, devolvia, outro lia, e aí a gente tem 50 Bíblias, 10 Bíblias, e passa um dia sem ler um capítulo, não é verdade? Não é? Mas há países que a perseguição e a dificuldade em adquirir o material e perseguição, eu mesmo não posso falar detalhes, mas um pastor em Cuba, que anteriormente havia sido trabalhado para o governo, ele disse: eu não sei quantas Bíblias eu vi ser desviada do aeroporto aqui para não ser entregue. Eles desviavam as Bíblias para queimar, para destruir, né? Há pastores em Cuba que estão em outros países porque tomaram uma imprensa que tinha de fazer folheto e expulsaram do país, entendeu? Mas hoje o Brasil, como eu estou dizendo, vive aqui em berço esplêndido, mas há perseguições sobre a igreja, há crentes morrendo nesse momento por causa da perseguição. Eu não sei se você sabe que na China foi proibida agora, parece que ano passado, usar no aplicativo no celular, Bíblia no celular. Não pode ter Bíblia no celular, não é verdade? Por causa do comunismo e por causa do sistema de opressão. E aí vai. Essa é a primeira ameaça que sempre rondou a igreja. A segunda ameaça que sempre rondou a igreja foram as falsas doutrinas, as heresias, os ensinamentos falsos. Por isso a necessidade que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti como aos outros. Por isso que Paulo disse para Timóteo, Paulo estava para morrer e ele manda a segunda carta a Timóteo. Acompanhe comigo que é interessante o que eu estou pregando. Eu sei que é interessante para nós, o nosso dia a dia. Paulo manda a segunda carta a Timóteo, que tem 4 capítulos. Quantos capítulos eu disse? Segunda carta. Paulo está preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação, e ele manda uma carta para o jovem obreiro Timóteo, e nos 4 capítulos que Paulo manda, ele dá 4 conselhos a Timóteo. No capítulo 1, ele fala: Timóteo, guarda o evangelho. Capítulo 2, sofre pelo evangelho. Capítulo 3, persevera no evangelho. Capítulo 4, prega o evangelho. Olha os 4 capítulos da epístola de Paulo a Timóteo. E primeiro ele disse: guarda o evangelho. Essa palavra guardar o evangelho não é esconder o evangelho. Ele estava dizendo: guarda a genuinidade, a pureza do evangelho. Isto é, preserva a mensagem de Cristo e não deixa a cruz ser substituída por nada. Ô glória, quem veio na escola dominical domingo de manhã vai estar dando glória, sabe por quê? Porque nós falamos que um dos meios de resistir a Satanás é fundamentando a nossa fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Aqui o mais importante é Jesus, a glória é para Jesus, a adoração é para Jesus, o trono é de Jesus, o aplauso é para Jesus. Tudo aqui. E Paulo falou: Timóteo, guarda o evangelho. Isto é, esconde este evangelho como uma pérola preciosa. Por isso que nós, como líderes, como liderança, obreiros, a gente está de olho. Quem é que vai pregar? Quem é que vai ensinar? O que que ensinaram? O que que é? Como é que é? De onde que é? Qual é a origem? Quem é que vai pregar no evento lá? Ah, pastor, ele é bênção. Bênção por quê? Está fundamentado na palavra de Deus? É casado, toma ceia, tem algum conhecimento bíblico, tem alguma autoridade sobre ele? A gente tem que saber, porque o camarada vem, você não sabe o que o sujeito traz. Então Paulo falou: olha, tem cuidado, ok? Primeiro, guarda o evangelho. Número 2, sofre pelo evangelho. Irmãos, palavra sofrer, isso não está no dicionário da igreja moderna, porque qualquer perseguiçãozinha que vem contra a gente fica bravo, a gente quer os nossos direitos, qualquer acusação que você sofre a gente quer entrar em defesa, e Paulo está falando: sofre como bom soldado de Cristo. Se sois, olha lá, sofre como bom soldado de Cristo. Se por causa do evangelho sois vituperados, glorificai o nome do Senhor, porque os que vieram antes de vocês passaram também por isso. Entendeu? Se você é criticado lá na escola porque você
persevera no evangelho, glorifica a Deus. Se lá no seu trabalho os criticam você porque você é diferente, glorifica a Deus, porque Jesus vem buscar exatamente os diferentes. Vou repetir, Jesus vem buscar exatamente os diferentes, os que falam diferente, os que cantam diferente, os que vestem diferente, os que se comportam diferentes. Jesus vem buscar exatamente os diferentes, porque lá no livro de Malaquias está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Quem pode adorar a Deus e glorificar o nome de Jesus? Então Paulo está falando, sofre pelo evangelho. Mas em terceiro lugar, Paulo falou, persevera no evangelho. Prega hoje, prega depois, pega depois da manhã, vai pregando, persevera, insista hoje, ensina aqui, ensina lá. Persevera naquilo que você aprendeu. E em quarto lugar, Paulo fala, prega o evangelho. Prega o evangelho. Porque esta pregação querigmática, isto é, essa pregação expositiva da palavra, é que sustenta a igreja, irmãos. Pode ter 2 horas de cantar aqui, cantar é bom, eu gosto de cantar, o meu ministério é tremendamente ligado à música. Eu prego e adoro. Eu estou com vontade de cantar um pedaço do hino, só não vou cantar porque eu não posso. Mas eu prego e canto, e eu estou aprendendo um outro agora. Porque de vez em quando eu pego um e custo largar ele. Agora, Marquinhos, o que eu estou aprendendo é um assim, ó. Espera aí, deixa eu lembrar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem está dada, vou chegar do lado de lá. Não é assim? Você não vai parar. É isso aí. Eu estou agora pegado nesse, já fiz até a cópia dele, vou aprender e vou cantar. Entendeu? Amém? Eu só não sei o começo dele, eu só sei essas 3 palavrinhas. Você não vai parar. Entendeu? Mas é assim, então a gente tem que preservar, irmãos, a genuinidade desse evangelho. E deixa eu te falar um negócio aqui. Palavra de Deus numa mão, oração na outra e lágrimas nos olhos. O evangelho verdadeiro não é o evangelho só da técnica, é o evangelho do fogo no coração. Ô glória! O caixote aqui passou no teste, Robson. Que esse negócio de só assim não dá, irmão. Tem que tirar esse troço para fora aqui, ó. Tem que limpar a cara, tem que chorar, tem que chorar, tem que sentir aqui dentro, pôr para fora o que está aqui. Aí eu vou provar para você, o Aloy vai colocar para mim de novo Apocalipse capítulo de número 2, para você ver como é o terceiro perigo. O primeiro é perseguição, ameaça, a primeira ameaça é perseguição. Segundo, falsos ensinamentos. Você sabe por quê, irmão? Tem remédio que é docinho, mas não vale nada. O bom mesmo é o xarope amargoso. Aleluia. Porque tem gente procurando o evangelho light. O pastor é muito duro, a mensagem é muito dura, porque não pode falar isso, porque vai ofender. Ofender o que, irmão? Aqui é evangelho de confronto. Evangelho é confronto, quem concorda comigo? Me confronta para me mudar de posicionamento. Entendeu como é que é? É assim, então, porque... E esse negócio de pregar duro espanta crente, na época do João Batista não espantou não, você lembra? E a mensagem do João era tão light, né, irmãos? Meu querido fariseuzinho, I love you, seu saduceu. Ô fariseu, você é tão bonitinho, I love you, vem para cá, vem para minha igreja aqui, porque aqui pode tudo, a graça cobre tudo, né? O João falava assim, né? O João falava, raça de víboras, cascavel, jararaca. Se não converteu, o machado está na raiz. Irmãos, evangelho é confronto. Então, nós precisamos primeiro preservar a igreja contra as perseguições, é manter firme. Número 2, falsas doutrinas é como veneno na panela. Vou repetir um negócio que eu falei outro dia. Os irmãos lembram quando o Eliseu mandou os servos dele fazer uma sopa? Eu estou defendendo esse negócio, que negócio de comer depois do culto, isso vem de longe. Isso está na Bíblia.
Entendeu? O Eliseu falou, faz um caldo aí. Como é que é um caldo? Eu acho que é caldo, não é guisado não, Alexandre, acho que é caldo, né? Guisado parece que tem carne, né? Faz um caldo aí. O pessoal foi lá e pegou um ramo, pegou um mato lá e botou, fez uma sopa. A primeira coisa que achou lá na horta, botou. Quando foram comer, tinha veneno na panela. Aí ele falou, homem de Deus, tem veneno na panela. Aí o Eliseu foi lá, não é verdade? Pegou aquela panela e falou não falou em nome de Jesus, que Jesus não tinha nascido ainda. Falou, na autoridade do Senhor Jeová, queima esse veneno. É assim que ele falou? Ele falou, pega um pouquinho de farinha e joga na panela. Irmão, nós temos um monte de veneno aí, de falsas doutrinas. Só tem um remédio para cortar isso. Quem pode levantar a mão e adorar? Aqui o veneno que só corta com o poder dessa farinha aqui, que é a palavra de Deus. Então, falsa doutrina. Mas o terceiro, porque eu já estou correndo aqui, mas a terceira ameaça que sempre esteve presente na igreja, número 1, perseguição. Número 2, falsos ensinos. Número 3, esfriamento espiritual. Aí eu quero pedir o Aloir para colocar, Apocalipse capítulo de número 2, por quê? Porque eu gosto da palavra de Jesus elogiando a igreja, irmãos. Porque nas 7 cartas do Apocalipse, para a igreja são 7 cartas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas da Ásia Menor. São cada um com seu pastor, cada um na sua localidade. Cada uma, o Senhor mandou uma carta separada para cada uma carta individual. Para todas as cartas o Senhor disse, eu sei as tuas obras. Para 6 cartas o Senhor elogiou e uma ele não elogiou, que foi a igreja de Laodiceia, ok? As outras todas tiveram elogios. A única que não teve repreensão foi a de Filadélfia. Teve o conselho, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Essa foi, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Agora eu gosto, irmãos, porque Jesus ele não deixa também de ver o que tem de bom numa igreja. Amém? Vou repetir. O Senhor não deixa de ver o de bom que tem na igreja. Só que uma coisa depende da outra. Quem diz amém? Como assim, pastor? Olha o que o Senhor está dizendo. Olha, eu sei as tuas obras. O Senhor começa elogiando. Número 1, eu sei as tuas obras. Número 2, eu sei o teu trabalho. Número 3, eu sei a tua paciência. Número 4, vocês não podem sofrer os maus. Número 5, puseste à prova os que dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Número 6, vocês sofrem e sofrem. Número 7, e tem paciência. Número 8, trabalha pelo meu nome. Número 9, e não cansa. Olha o tanto de elogio. Agora vai para o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaram o primeiro amor. Então o que essa igreja tem? Conhecimento. Essa igreja tem doutrina. Essa igreja é ortodoxa. Essa igreja é bíblica. Essa igreja está com a cabeça, o intelecto explodindo de conhecimento. E é firme, só não tem fogo no coração. Eu acho que aqui é que pega sério. Tem muita coisa na cabeça. Então, irmãos, não adianta ter a cabeça explodindo de conhecimento se não tiver fogo na alma. Tem que saber o Salmo 23 de cor, mas tem que conhecer o pastor do Salmo 23.